Beethoven, a origem do gênio. Você já se perguntou assim, como foi a infância de Beethoven? Muita gente conta histórias tristes, como por exemplo, Ai, o pai dele batia muito nele, e aí ele apanhou do pai, coitadinho, e depois saiu de casa, fugido. já ouvi de tudo. Se você não sabe e gostaria de saber de onde veio esse gênio, quais foram as pessoas que moldaram, que influenciaram ele, de qual sociedade ele emergiu, você está no vídeo certo. Fica até o final porque você vai se surpreender. Olá, eu sou Simone Leitão, pianista com doutorado em piano performance e história da música pela University of Miami. E aqui nesse canal eu te aproximo da música de concerto, te contando aquelas histórias que a maioria das pessoas não te contam. E olha, se você se interessa por história da música, se você quer ouvir e tocar com mais profundidade, passe a me seguir e ative o sininho para você não perder nada desse canal. Essa foi uma pergunta que eu sempre me fiz. A gente sempre fala de Beethoven, a gente vai direto em quando ele era um gênio, ele escreveu tal sonata, ele fez tal coisa, mas aonde ele veio? Pronto, Beethoven nasce em Bonn, era um eleitorado, ou seja, a forma de governo da Alemanha não existia como a gente conhece hoje. A Alemanha era mais de 250 cidades que cada um ali tinha uma forma de governo. Às vezes eram cidades cléricas, que o governador, a pessoa que mandava era um clérigo. Por exemplo, Salzburgo era assim, né? Porque tinha um arcebispo. E outras eram de príncipes eleitos. Esses príncipes de eleitorado era o seguinte: eles eram príncipes, mas não eram príncipes, entendeu? Eles eram príncipes que podiam eleger o imperador geral do Império Austro-Húngaro, que já tinha séculos que era sempre a família Habsburgo. Então, na verdade, tudo era enviado pelos Habsburgo ou pelos eleitorados maiores, mais poderosos. Então, era essa forma de governo. Ele nasce, você sabia que o avô dele também se chamava Ludwig? Pois é, o avô dele se chamava Ludwig van Beethoven. Eu vou começar essa história a partir do avô dele. Eu queria aqui aproveitar para mostrar uma pintura de que Ludwig mandou fazer dele. Olha só que coisa maravilhosa. Ele queria passar uma coisa de homem honrado. Porque assim, as pessoas passavam a vida inteira e só tinha às vezes uma pintura que alguém fazia. Então ela queria passar nessa pintura tudo que ela acreditava. Então, esse homem era um homem da disciplina, de um olhar forte, olhando para frente. O avô vem de Flandres, que é mais ou menos meio Bélgica, meio Holanda. E ele nasce em 1712, vai para Bonn já ali perto dos 30 anos e é um músico excelente. Ele chega a ser Kapellmeister, que é o músico mais importante, né? Ali da corte do príncipe elector daquela região. Na época, era Clemens Augusto, que era um cara extremamente gastador, que não tinha cultura nenhuma, mas ele gostava de gastar. Então ele queria ter uma orquestra melhor, ele tinha tudo, ele dava. Ferrou com os cofres, porque depois veio o outro e teve que pagar todas as contas. Basicamente nessa situação, esse homem chegou e ele sabia fazer dinheiro, o avô de Beethoven. Ele ficou rico, porque não só ele era um músico muito bem pago, como ele era um homem muito honrado e ele sabia fazer o dinheiro, fazer dinheiro. Ele acabou criando também uma loja de vinho. Ele tinha apartamentos que ele comprava e alugava. Então ele fazia lá os investimentos dele, né? E nessa, ele casa-se com Maria Josefa, que é uma pessoa que ele amou muito profundamente e tal, só que ela tinha um problema de bebida. Essa era a avó de Beethoven. Essa mulher bebeu muito e os dois tiveram um filho, chamava Johann. História rápida, ela passou os últimos 20 anos da vida dela numa clínica. Não era exatamente clínica, num lugar onde eles botavam as pessoas que tinham problema, tá? Essa mulher bebe muito e tal, deixa ela aqui. E Ludwig criou Johann sozinho, o filho, que era um cara que, mediano, o pai de Beethoven, ele era mediano, ele não era um cara assim, lá, muito musical, mas ele era tenor. E ele cantava nas partes, assim, quando eles faziam pequenas óperas lá, ele fazia algumas partes, ele tinha o salário dele. Mas como o pai era rico, ele ficava assim, pronto, uma hora eu vou herdar isso aqui tudo. Ele era um menino meio mimado, aos 25 anos, ele sai pra Munique, porque era pra onde eles iam pra arranjar namorada e pra casar. Foi com um amigo dele, falou, vamos casar, vamos arranjar as mulheres pra casar. Saíram, chegaram lá, pronto, tá ali, confusão. Ele conheceu uma moça chamada Maria, que era jovem, mas já era viúva e tinha perdido o marido e os filhos, morava com a mãe numa pensão. E o marido dela, o ex-marido, que faleceu, era um homem até que tá indo muito bem na vida. Mas pronto, ela se apaixonou pelo João e Maria, que são os pais de Beethoven, João e Maria. E aí, Maria e João se casaram, ele já chegou em Bonn com ela. Aí o pai deu um ataque, sim, porque o temperamento era uma coisa que acontecia na família, né? Pronto. Maria e Johann começam a ter filhos, o primeiro filho morre, se chamava Ludwig, morreu. Aí depois vem o segundo filho, que é Ludwig, que ficou, que é o nosso. E nasce, depois vem o Caspar, depois vem o Nicolaus.
Ele teve uma filha, mas que perdeu. Pronto, quando Beethoven tinha quase 4 anos, o avô morre. E aí a família começa a empobrecer, porque o pai não tem a capacidade artística do avô, mas ele sabe gastar e gosta de fazer muitas festas. Muitas festas. O que foi bom também, porque Beethoven cresceu numa casa que era meio centro de muita coisa. Então os músicos da orquestra vinham. Como sempre tinha vinho, tinha um monte de coisa, e o pai bebia pra caramba. Pronto, o pai já começou a gostar da garrafa, igual a mãe dele. E ele vai indo pelo caminho da destruição do álcool, mas demorou, foi um caminho lento. Nesse ínterim, Beethoven começa a mostrar que é muito talentoso. Então, com 5 anos, o pai já começa, opa, lembra que rolava já a história de Mozart, quer dizer, Mozart foi aquele menino prodígio, lembrando, Beethoven nasce em 1770, Mozart tinha 14 anos. Então, isso aí, Mozart já estava com 20 anos. Todo aquele mito de Mozart já tinha acontecido. Todo mundo já sabia que existia esse cara, esse menino que foi, então, o que o pai dele quis fazer? A mesma coisa. Porque Leopoldo ficou rico. Só em uma das turnês que Mozart fez, Leopoldo conseguiu, dos 6 aos 9 anos, de lucro da turnê, 4 milhões de reais. Tá bom pra você? Pois é. Então, ele fez riqueza. Só que o pai de Beethoven não era Ludwig. Ele não era tão inteligente. Mas, de qualquer forma, ele tentou. Começou a mostrar o filho dele. E aí, Beethoven começa a estudar. Primeiro, ele começa a estudar num clavicórdio, que era onde as crianças estudavam. Esse instrumento aqui, ó. Clavicórdio é um instrumento pequeno. E as pessoas estudavam ali porque era uma coisa quietinha e tal. Não se tem registro de Beethoven tocando em cravo, e aí tá a grande coisa. Porque o piano forte já estava, depois de 1770, naquela década, ele se firma como um instrumento de verdade. E ele vem a ser, até o final desse século, o grande instrumento de teclado. Porque, com a Revolução Francesa, o cravo que é associado à aristocracia morre. E o piano, que é associado à burguesia, cresce. Beethoven, não sei como, se apega mais ao piano. Mas o instrumento que ele estuda mesmo é o órgão de tubo. Então, ele estuda violino com o pai, depois ele vai tocar viola na orquestra. E nesse ínterim, o pai vai fazendo algumas turnezinhas com ele ali na região, em Bonn, Colônia, vão até a Holanda. Por ali ele começa a ficar famoso e olha, ele ganha bem, desde o começo, hein? Tipo assim, teve um concerto que ele fez com 9 anos que ele ganhou 65 florins. Só pra você ter uma ideia, o salário do pai dele era 200 florins por ano, então numa noite ele ganhou 65, naquela época depois acho que foi pra 300. E o pai nunca chegou a ser Kapellmeister, ele achou que ia ser Kapellmeister. Kapellmeister era o cara que era o grande músico da parada, da cor. E o pai faz o quê? Ele vira sempre só o tenor ali, e eles chamam, né, o príncipe Elector, que daí já era um outro cara, o Max Frederick, ele chama o Andrea Lucchesi pra ser. Aí o Andrea Lucchesi, que é um italiano, traz alguns professores italianos. Beethoven começa a ter aula de violino com um italiano, que é excelente, e com ele faz um duo. Então começa, todo mundo já sabia. Quando Beethoven tinha 8 anos, todo mundo já sabia que ali tinha um menino virtuoso, um super talento. Ele tinha um drama em casa? Tinha. A mãe sempre infeliz, também temperamental, mas a melhor amiga dele. A melhor amiga. Os irmãos, largados, mais ou menos assim, eles tinham empregada, tá? Não era ruim não, a vida lá. Não, eles tinham empregadas, tal, tinham alguns amigos. Mas a questão do pai, que era um homem que forçava Beethoven a estudar para poder depois tirar dele, da partir da música, o dinheiro. Então, essa figura do pai, ela fica com Beethoven, mas ela não traumatiza Beethoven como traumatizou Mozart. Mozart tem uma outra situação com o pai. Beethoven, ele simplesmente anulou o pai. Ele meio que fez assim, ó, faz de conta que você não existe. Aí ele começa a criar uma coisa que ele teve a vida inteira, que é a imaginação. Na cabeça dele, ele é a continuação do avô, porque o avô tinha fama, percebe? O avô era o cara que todo mundo falava bem. Poxa, o grande Ludwig, pô, o cara maneiro, pô. Nossa, foi meu professor, Ludwig, aquele cara honrado. Ele viu o pai bebendo, mas o avô era gente boa e tinha o mesmo nome que ele. Então ele queria o avô, ele queria ser como o avô. Até que aparece na cidade o professor de órgão dele, é o Christian Neff, que também vem lá pras bandas da Holanda. Esse cara era calvinista numa região que não gostava de calvinista, que a maioria era católica. O próprio Beethoven era católico. E com ele aprende o ofício do órgão. E aí que vem a grande sacada. Beethoven foi o primeiro, aí eu preciso que você fique comigo, ele foi o primeiro pianista mesmo. Pianista, tipo, não era cravista. Mozart era cravista, começou a tocar piano forte, pá, ficava naquela de cravo, piano forte. Beethoven resolveu ser pianista. Então ele se dedicou a esse instrumento novo. Só que quem ensinou o piano pra ele? Não tinha professor de piano. Ou era professor de cravo, ou era professor de órgão. Na verdade, ele traz a técnica do legato do órgão e o peso do órgão, a grandiosidade do órgão pro piano. E aí que tá a grande sacada. E ele logo no início da adolescência resolve se dedicar ao piano pra ser um concertista pianista. Mas ele ganhava a vida, porque ele já tinha salário a partir dos 13 anos, ele ganhava muito bem. Logo ele começa a ganhar mais que o pai, porque ele tem funções. Ele toca órgão, ele é substituto de órgão do Carl Neff, ali.
ele toca viola na orquestra lá do Principado. Toda hora alguém precisa de alguém pra tocar piano, pra acompanhar ele. E ele faz muitas amizades, apesar de ter esse temperamento mais taciturno, onde ele tem o famoso raptus, que os amigos falavam, e ele foi pro raptus. Raptus é quando ele era raptado pros pensamentos dele. Beethoven falava assim, a pessoa reclamava, Pô, tô aqui conversando com você, cara, presta atenção, você não tá prestando atenção? Ele fala, que apareceu um pensamento tão legal, o que seria pecado eu não ficar pensando nisso que eu tô pensando agora? Ou seja, o que tá na minha cabeça é mais interessante do que você, vai. E aí, Beethoven com 14 anos já era o famoso Beethoven na região. O Max Franz, que era então o tal Elector, e o pai resolve mandá-lo pra Viena pra ver se ele consegue ter aula com Mozart. Só que ele chega em Viena, e Mozart é um cara de 29 anos, com milhões de problemas, praticamente era um homem de meia idade, pra uma família pra sustentar, uma loucura em Viena. Ele é só um dos músicos tentando sobreviver em Viena, correndo pra lá e pra cá, não tem tempo, parece que ele ouve Beethoven, não se impressiona muito, mas chega lá uma hora que Beethoven fala, tá bom, me dá um negócio aí pra eu improvisar, ele improvisa, e segundo conta, Mozart diz, ó, tá aí um cara que eles vão falar muito sobre ele. E foi tudo. E aí acontece que a mãe passa mal, começa a ficar doente, pneumonia, e ele tem que voltar correndo de Viena pra Bonn. Correndo? Na época, correndo era 7 dias, né, gente? 7 dias, 8 dias, naquelas carroças, loucura. E aí, nesse ínterim, ele para em Augsburgo e conhece a família Stein, que dos Steinway and Sons, lembra? Eles tinham um piano mais desenvolvido. Aí ele fica mais encantado com o piano ainda. Eu já estava compondo? Sim. Só que ele estava mais preocupado em fazer um nome pra ele como musicista, como pianista principalmente. Ele já era o melhor que tinha. Volta pra Bonn. Fica em Bonn um bom período. Nesse tempo, o pai dele começa a decair mais ainda, né? A mãe morre. E ele se vê aos 15 anos, 16 anos, o cara mais importante da casa. Ele vira o pai dos irmãos, ele foi pai dos irmãos o resto da vida. De certa forma, claro, os irmãos deram certo, mas ele a vida inteira se sentiu responsável pelos irmãos. Com 18 anos, o pai para de trabalhar, porque já não tem condição de cantar, e ele faz uma carta pro príncipe eleito, Max Franz, pedindo que não tire o salário do pai e que dê o salário do pai pra ele poder cuidar da família, porque o pai não tinha condição de mexer com dinheiro, porque tava bebendo demais. Mas o pai, apesar de tudo, coitado, tinha o maior orgulho do filho. Ficava pelas tabernas da cidade, bebendo e falando, ai, meu Ludwig, meu menino de ouro, esse aí vai longe, mas lá, só na pinga. E aí depois ia lá, Beethoven carregar ele de volta pra casa, uma luta. Pra terminar essa fase de Bonn, o que acontece? Muita gente tem uma ideia de que Beethoven era um cara difícil, ele era um cara que gostava da solidão. Ele gostava dos pensamentos que passavam na cabeça dele. Ele precisava de muito tempo sozinho, caminhando na natureza. Ele era um fruto do seu tempo, ele era do iluminismo. Aufklärung da Alemanha. E Bonn era uma cidade cheia dessa filosofia kantiana de Immanuel Kant. Estavam construindo a universidade. Eles acreditavam mesmo no quê? Que a humanidade tinha jeito. O iluminismo é a coisa mais otimista que tem, né? Nós, irmãos, juntos, vamos fazer bem um ao outro e assim a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. É isso o iluminismo. E Beethoven carrega isso pro resto da vida até a última sinfonia, a 9ª sinfonia dele. Com 18 anos ele passa a receber esse dinheiro. Metade vai pro pai, porque o pai pediu pra ele. Deixa eu ficar com metade? Porque na metade era pra garrafa, né? E a outra metade, junto com o salário dele, ele pagava os irmãos. Até que em 1792 ele vai pra Viena estudar com Haydn. Mas essa aí é uma outra história. Fica aqui comigo. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir. E se você quiser saber mais, eu tenho meu curso de Bar a Brahms. Ali também você pode entrar na fila de espera para a próxima turma. Eu aguardo vocês e muito obrigada por estar aqui comigo até agora.